Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Mais um Foodness Talks. Crescer exige investimento, mas nem sempre esse investimento precisa ser em dinheiro. Media for Equity é um modelo que ganhou força no mundo, que acontece também com influenciadores e personalidades. Funciona assim, uma pessoa troca a imagem dela e o trabalho de mídia por uma participação acionária na empresa. E para quem está escalando, isso resolve dois desafios ao mesmo tempo. Primeiro, falta de capital para investir, ou uma economia de capital em marketing, de marketing que gera grande alcance, e a necessidade de crescer rápido, construindo reputação. E essa pode ser uma estratégia poderosa, e para falar sobre isso, a gente recebe hoje João Marcelo e Ricardo Botura, do Let's Poke. Bem-vindos, meninos. Obrigado, obrigado. Nossa, tá encantado esse episódio, tem tempo, né? Saiu. 6 anos. Agora saiu. Agora vai. A gente se falou logo que você começou. Talvez. Foi. É verdade que eu fui lá fazer uma reunião com vocês. Tá vendo? Mas na hora Estamos certa. aqui. Agora temos um assunto inovador. Não é? Aguardamos para isso. Bom, antes de mais nada, contem um pouquinho da história e da trajetória de vocês para a galera que não conhece ainda. E aí vocês já podem cruzar com a história da marca também. Vai lá. Bom, antes de trabalhar aqui de ter o Let's Poke, né, eu fui 10 anos head comercial de startups, então resumindo aí Peixe Urbano, Log e Rápido. A Rápido era parecida com a Log, assim, um Uber de motoboys e logística, e a gente tinha muito atendimento de restaurantes mesmo. Então, era investido pela Móvel, que é dona do iFood, e aí já entendi um pouco desse mundo de delivery. Tá. E aí eu conheci o Poke. Tinha um grande amigo que tinha um bar e restaurante, e eu falei com ele, cara, estamos interessados, eu e a Júlia, que é minha esposa e sócia fundadora também, junto com o João, estamos interessados em abrir um Poke, porque é uma coisa que me encantou muito, assim, o produto, a praticidade, uma tendência de alimentação saudável, pegar uma carona ali no Japa, que facilita a pessoa experimentar, né? Na época, em 2017, tinha muito poucos Pokes em São Paulo e no Brasil. E o oriental já era consolidado, né? Muito consolidado. Então, né, uma mexicano, uma coisa nova, sei lá, tailandês. É mais difícil de você começar, né? E aí a culinária havaiana tinha essa facilidade de ter uma proximidade ali com o japonês, né? E aí eu fui falar com o João para ele me ajudar ali com o business plan, água, luz, gás, quanto ele gastava e tal. E a gente começar a fazer uma conta. E aí o João estava no momento de transição já do bar, tinha interesse em entrar no projeto junto com a gente, então acabou dando esse match, aí foi o primeiro sócio operador da primeira loja, e a gente foi montando mais algumas, mas essa é a minha visão da história, né? Mas acho que você pode contar a sua também. Bom, eu comecei como DJ muito cedo. Então, acabei indo muito para essa área de eventos, e então não só discotecar, mas comecei a organizar o bar, aí comecei a mexer em parte de iluminação, terceirizar todos os serviços. Então, na época, até comunicação, os flyers, né, impressões, eram outros momentos. Ano que vem eu estou quarentando, então já dá para ter uma ideia. E, sempre curti muito essa conexão com o público, com as pessoas, né, da experiência. Então, acho que chegar hoje nessa parte de restaurante foi tudo uma escada e conexões. Então, me formei, trabalhava 100% nessa parte de eventos, e não só na parte musical, tocando, mas fazendo essa gestão por completo. E aí, enfim, sempre carreira solo, né? Mas senti um pouco de falta pós-faculdade de estar num ambiente um pouco mais corporativo. Foi quando eu tive contato pela primeira vez com o Ricardo, no Peixe Urbano. Então foi muito bom, né? Esse universo de startup. Então foi bom para pegar um pouco mais de cancha ali, né? Mas acabei voltando para minhas origens e fui abrir um bar, ainda estava no Peixe Urbano, né? A convite de uns amigos, e que um era DJ comigo desde moleque, quando a gente começou junto. E, era um bar muito legal, temático também, parte musical, artística, sempre teve
isso muito como um pilar, como estrutura, a parte de serviços. E aí fiquei lá de 2013 até 2018. O Let's veio em 2017. Fazia noivados também, né? É verdade, ele ficou noivo lá no bar. Olha lá. Então, é isso, tem bastante história. Inclusive o bloco de carnaval, né, que eu comentei, surgiu lá há 10 anos. Então, é isso. O Poke, durante essa jornada, quando o Ricardo veio falar comigo, era a terceira vez que ele estava passando assim por mim. E aí eu falei, putz, cara, aí eu comecei a olhar com um pouco mais de detalhe, tava querendo mudar de área realmente. E aí falei, pô, tá para entrar nesse casamento aí dele e da Júlia. E tamo aí. E fundamos e começamos em agosto de 2017, primeira loja lá no Itaim. Estamos aí até hoje. Resumidamente, é isso. Hoje, né, falando um pouco mais de como a gente está, eu estou agora à frente da parte de franquias, de estruturação, enfim, né, essa parte de suporte franqueado, busca de pontos, obra, né? Então, estruturar um pouco a área como um todo, né? A gente começou a franquear recentemente, então hoje eu estou mais nessa frente. Tá. E o Ricardo toca? Eu sou CEO, toco vendas e marketing diretamente. A Júlia, ela toca administrativo, financeiro, RH, compras. A gente tem um outro sócio que a gente trouxe também, que foi o cara que fez toda a parte de branding, marketing do Let's Poke desde o início. Tinha uma agência. Quando ele fechou a agência, que era sócio do João no Garrafas também, que é o Thiago, ele veio para fazer um projeto novo de uma marca low price que a gente desenvolveu na pandemia. Ele veio tocar essa marca. Depois ele assumiu o marketing e hoje ele está com lojas próprias. Então, o Thiago, ele é um diretor de operações junto com o João. O João foca mais na parte de expansão e das franquias. E o Thiago, depois que as franquias até ficam maduras, nossa ideia é passar para ele. Então, eles têm um perfil bem complementar assim, um ao outro. O João mais de desenvolver negócios, assim, o Thiago mais de arredondar e deixar os negócios com processos e métricas, etc. Então, acho que eles formam uma ótima dupla aí operacional. É isso, a gente desde o início, sim, eu já tive, antes, né, no meio das startups ali, tentei empreender outras coisas, com uma pessoa que eu gosto muito, é muito boa, mas era muito igual a mim. Né? Tá. Eu aprendi naquele momento que, cara, putz, uma pessoa igual a você não é um ótimo sócio, pode ser um ótimo amigo, ótimo conselheiro, mas na verdade não é o ideal de você ter como sócio, né? Os sócios complementares fazem muito mais sentido, né? Porque no fim das contas é uma pessoa que está envolvida no negócio, que realmente vai se dedicar tanto quanto você, que vai ter amor ao negócio, que tem ali um vínculo, né, longevo e que o fato dele entender de outra coisa, dele gostar de outra área, dele ter mais prazer nessas outras coisas, te ajuda muito, né? Porque no fim das contas cada um está olhando para um lado e a maior força de cada um de nós são coisas diferentes, né? Então, quando a gente juntou eu, o João, a Júlia e depois o Thiago, eu via muito por esse caminho, assim, de né, juntar pessoas que fossem complementares e não sobrepostas e que algum dia a gente ia falar, putz, mas o que essa pessoa faz, né? Então... Ou você ficar rodando no mesmo lugar porque todo mundo tem a mesma habilidade. Empresa, né? Então, no fim das contas, essa foi uma estratégia pensada no início e que a gente vem agregando com mais gente. Inclusive o Felipe. Tá, muito legal. Já vamos chegar nele. Eu queria que vocês me contassem, porque eu encontrei o João Marcelo alguns dias atrás e ele estava contando muito dos processos que vocês foram adaptando para ficar cada vez mais eficiente, né? E até da terceirização de algumas coisas, porque isso faz parte do crescimento, né? Quando a gente cresce, a gente entende que a gente tem alguns gargalos operacionais que para poucas lojas a gente resolve de uma forma, quando você vai franquear, quando você vai dar um passo maior, eles precisam ser resolvidos de forma mais profissional. Então, queria entender, assim, nessa jornada do crescimento, quais foram os primeiros cuidados que vocês tiveram antes de fazer a marca ficar ainda mais forte? Bom, vou falar primeiro aqui, assim, acho que a gente ficou alguns anos, né, então, aprendendo a operar lojas próprias. Assim, a gente sempre Quantas são próprias? A gente tem 5 lojas próprias em São Paulo, todas. E a gente sempre soube que a gente queria expandir mais, queria ter o Let's Poke a nível Brasil, queria ter várias lojas, o número X, mas a gente não sabia o caminho no início do projeto, né? Mas desde que eu saí assim, né, de startup para me juntar com o João no Let's Poke, a gente tinha clareza de que isso aqui precisa ser grande para caber o quanto a gente também gostaria de ter de remuneração, de crescimento, de projeto, de sonho, né? Assim, mais do que só financeiro, o sonho que você tem do que você quer fazer, propósito e tal. Então, a nossa ideia sempre foi expandir, mas
a gente teve alguns momentos ali de arredondar e de realmente entender que Arrumar não para adianta crescer, só né? expandir. Na verdade, até fomos expandindo meio rápido, então a gente fez, sei lá, 5 lojas em 2 anos e meio, nos primeiros 2 anos e meio, né? Diferente daqui 2 anos e meio, fazer 5 lojas é fácil, mas nos primeiros 2 anos e meio é bem mais complexo. E tudo assim, bootstrap, então tudo com dinheiro de reinvestimento que a gente vinha, a gente teve 2 sócios investidores anjo, que entraram com capital para a gente abrir as lojas, mas a operação em si se pagava, toda a parte administrativa também. Então, assim, a gente sempre coube no que as lojas geravam de resultado. Né? Mas sempre foi uma mentalidade mesmo. Uma mentalidade, assim, nosso jeito de querer fazer, né? E aí a gente entendeu que ainda não era o momento de escalar isso para uma franquia, por exemplo. Chegou a pandemia, né? Então a gente teve ali como a gente não tinha franquia ainda antes da pandemia, a gente falou, não é agora que a gente vai fazer também, né? Sim. Não era o melhor momento da vida. Então tinha muita coisa mudando, né? A gente já tinha uma presença muito grande no delivery, vamos dizer 30%, 40% da nossa venda antes da pandemia já era no delivery, que era muito alto. Hoje em dia parece que não, mas antes da pandemia era um delivery muito grande. As pessoas trabalhavam mais com 10% a 15% assim, né, de delivery. A gente já tinha uma relevância no delivery interessante. E a gente sofreu, assim, a pandemia foi sofrida mesmo assim, porque as margens não eram como são hoje, as pessoas não estavam preparadas para ganhar dinheiro com o delivery. Elas estavam preparadas para acoplar o delivery dentro de uma operação de salão. Para botar o que eles já faziam numa caixa um pouquinho melhor, e fazer chegar, né? Em casa. E ficar um pouco melhor a sua lucratividade, não necessariamente basear o negócio naquilo. Né? Então, quando aconteceu a pandemia, todo mundo teve que se estruturar, todo mundo teve que entender que tinha que cobrar mais caro no delivery porque tem taxa, porque tem entrega, porque tem um monte de outras coisas que você não prevê no salão. E a gente é a mesma coisa. Então, por mais que a gente, em volume de vendas, a pandemia não fez a gente vender menos, mas em margem, em resultado, foi muito pior. E vocês tinham um produto muito bom para delivery muito também, bom, né? Muito bom. O Poke, na verdade, quando a gente descobriu o Poke, era pensando no delivery. Falou, cara, isso aqui é uma caixinha, você põe tudo lá dentro, o que for crocante, põe separado, dá certo. Eram 3 frentes, né? Delivery, a própria venda no salão e eventos, né? Que hoje é um braço que vem ganhando força. A gente segurava um pouco, mas por uma questão operacional que é trabalhoso, é outra logística, outro universo. Então agora a gente está cada vez mais entrando, né, de cabeça e muito bom para a marca também, para a gente como um todo, né, essa parte de eventos. E aí, assim, a gente, então, operacionalmente, né, que foi a sua pergunta, a gente foi desenvolvendo, ao longo da pandemia, a gente desenvolveu essa terceirização de insumos, foi uma coisa que ajudou muito a gente, né, porque às vezes a gente acha que, por exemplo, a gente vai comprar mais caro crisp de couve, por exemplo. Eu não sei de alguém que fazia crisp de couve terceirizado antes da gente, tá? Então talvez exista, mas a gente não tinha achado ninguém que fazia. E é um mundo, né? Quem usa crisp de couve, na verdade, nem é Poke majoritariamente, o restaurante asiático, japonês, etc. Então a gente foi lá, batia um monte de porta, os caras falaram, putz, isso aí é muito barato, eu não faço, não vou ganhar dinheiro com isso, né? A gente falou, cara, mas é que você não está entendendo quão volumoso vai ser isso, porque no fim, tem um monte de Pokes e tem um monte de outros restaurantes japoneses que vão usar também. Né? Então, a gente acha que a gente desenvolveu isso com um parceiro e que foi, assim, sensacional. Porque, no fim das contas, a couve deixa o seu óleo verde. Você não pode fazer mais nada depois. Então, você tem que descartar o óleo ou fritar mais couve. Né? E aí, um cara que faz só couve, ele frita mais couve no óleo verde e fica verde. Né? Então, tá tudo bem. Então, é uma otimização de um processo que você terceiriza, que você tira uma mão de obra da sua cozinha, que é, assim, hoje em dia, cada vez mais um tema, né, de dificuldade de contratar, dificuldade de treinar e etc. Então, você tira algumas etapas de gestão mesmo, né? Gestão de gente, gestão de processo, né? gestão técnica, um monte de gestão coisa. de insumo. Fica muito mais fácil. Sim. Comprar e vender é muito mais fácil do que fazer, né? E aí você canaliza a sua energia para menos ações, né? E aí você naturalmente fica mais eficiente. Total. Exato, cara. E assim, um grande lance, né, que também o pessoal tem, a gente também tinha essa certa segurança, era a questão do CMV. Pô, beleza, mas com o impacto um vai compensar, né? Sei lá, vai compensar em CMO e assim vai. E no final das contas, assim, a gente teve uma eficiência melhor da mão de obra e o CMV também, porque esse lance, por exemplo, que ele falou do óleo verde. Era o quarto item que a gente comprava, que tinha mais que comprar, era óleo. Isso que a gente quase não usa muito, né? Mas tinha muito erro às vezes. Então você tem um colaborador novo. Pô, o cara confundiu, botou a couve na fritadeira errada, pronto.
Então, assim, você começa Aí descarta a o ver... óleo, perde uma grana, né? Que tipo, está lá Sim. na ficha técnica para ser 5 centavos da sua crisp de couve e da chip de batata doce, mas na hora que o cara joga o óleo inteiro fora, virou 50 centavos, né? Sim. Então Então, você tem muita eficiência, assim, né? E essa questão hoje, né? Turnover, mão de obra, nananana, treinar, parar. Alguém tem que estar treinando, olhando, né? Então todo mundo fala, o que é a coisa mais importante? Não, treinamento. Tá bom, quanto de tempo e grana você investe nisso? Sim. De verdade, De né? verdade. Porque na teoria De é verdade. fácil saber que essa é a parte mais importante. Agora, Exato. na prática... no fim das contas, o que o João tá falando, assim, a gente terceirizou, a gente tinha uma expectativa de aumento de CMV de X%, a gente teve uma queda de CMV, que foi incrível. O produto é mais caro do que a gente comprava, óbvio, né? A pessoa Sim. tá fazendo, tá me vendendo, tem margem do cara. Mas você eliminou Mas a desperdício, gente você eliminou eliminou um monte de perda. processo, um monte de desperdício. No CMV teve uma queda quando a gente foi terceirizando várias coisas e ficou muito mais fácil a cozinha, né? Eu sou super a favor. E assim, mais um ponto, ficou melhor o produto. Então, assim, por Padrão. exemplo, a gente fazia chips de batata doce na loja. A gente tinha vários dias que ela ficava murcha. Então ela era super saborosa e tal, mas putz, se você não fritar exatamente na temperatura certa, tal, se você não deixar ela secando o tempo certo antes de servir, e a gente sabe, às vezes a cozinha tá lá na pauleira, precisa de tipo de batata doce, o que você faz? Frita e tira um pouco antes de secagem. E aí não fica perfeita, né? Operação rasgar saquinho, que a gente fala. Então, Você assim, abre, no fim das abastece. contas, o cara faz melhor que você. Não só todo esse controle de cadeia de produção, mas até de abastecimento de pista, né, no nosso caso, Sim. né? Então, pô, você faz um pacotinho de cenoura com 400 gramas, se precisar repor, você vai repor com 400, né? Não vai, às vezes, sei lá, pega um desavisado, não, repõe, o cara vai colocar 2 quilos a 20 minutos antes Sim. de você fechar o restaurante, né? Então, Você assim, joga é uma fora. cadeia, assim, gigantesca que você começa a ver e resolve a vida, né? A operação rasgar saquinho que a gente fala é maravilhoso, a gente ama. Sim, e muito mais fácil de multiplicar, né? E replicar, É que isso, era isso. o desejo A e a escala é vocação essa. de vocês. Nosso objetivo era fazer isso sem perder qualidade. Então, acho que assim, Sim. a gente E, assim, cumpriu. Ninguém sabe, assim, o consumidor final ele não tem como falar, putz, isso aqui não é natural, não é fresco, não é... Porque né? Então, assim, na verdade... só não é feito ali, né? Tem uma ciência por trás, tipo, da atmosfera modificada, que mantém isso por muito mais tempo. Então, que as pessoas não precisam necessariamente saber de tudo isso, não, de comer um pouco, Sim. mas que deixa o item como deveria estar. E é isso. A verdade é que é melhor, na verdade. A verdade é que ele é melhor, ele é mais crocante do que a gente fazia na loja. Na época tinha uma discussão muito forte, né, sobre cozinha central, põe pra fora. Puta, assim, não tem mais, né? Sei lá, uma receita ali de bolo. Depende do seu tamanho, quanto você vende, quanto você quer crescer, o produto que você trabalha, como é que você vai distribuir, o tipo do produto, né? Você ficar nesse vai e volta. Então agora também tem essa questão tributária, o que vai mudar, o que não vai. Então tem uma série de coisas que você precisa começar a botar na balança, que hoje também a gente já começa a botar no radar. Beleza, vamos escalar para quantas lojas faz sentido, começar a olhar para dentro para isso ou não, ou desencana e foca em expansão mesmo e, cara, deixa essa dor de cabeça para outro e põe no custo, entendeu? Enfim, sei lá. Foi uma escolha, mas eu gosto do modelo. Agora, vamos entrar no nosso tema, que é o Media for Equity. Então, vocês arrumaram a casa, falaram como é que isso pode Sim. ser mais eficiente, mais fácil Sim. de replicar. Talvez fácil não seja uma palavra Fácil justa. é forte, hein? Bem forte. Mas mais possível de replicar. E aí chegou uma hora que você falou, beleza, a gente precisa fortalecer o nosso marketing, porque quanto mais reputação de marca a gente tem, mais clientes vão desejar e mais o nosso franqueado vai ter vendas, etc. Foi meio essa Na verdade, essa assim, construção. A gente, pandemia, pós-pandemia, contei um pouquinho aqui, né? Então, 2020, onde de fato teve a pandemia aqui no Brasil, 2021 ainda foi um ano muito ruim de aspecto, né, de consumo para fast casual, principalmente. E 2022 já era um ano de retomada, assim. Eu diria que, casual dining, restaurantes mais sofisticados, bares, tudo sofreram até um efeito positivo das pessoas voltarem para a rua Todo e quererem... mundo desesperado para sair. Né? sair em um lugar legal, ir no bar, tal. Fast casual demorou um pouco mais, porque as pessoas já estavam também consumindo um pouco nosso na casa delas, então, não era uma coisa que você ansiava por buscar. E a gente teve a saída da Uber Eats do Brasil. Pra gente foi um ano trágico, assim, foi realmente uma decisão, o segundo maior player global de delivery sair do Brasil, sendo que a Uber é muito grande, né? Então não dava para prever nada disso. E a gente era, naquele momento, o pouco que mais vendia na Uber Eats. Tá. Então, pra gente foi uma perda de volume muito grande. E esse volume não retomou em outras plataformas, né? E aí a gente foi conversar com muita gente, assim,
propositivamente mesmo, entender, não a busca dessa resposta, mas assim, né, entender, putz, o que a gente estava fazendo que a gente poderia melhorar e como a gente conseguiria depender menos de terceiros, né? E a gente teve várias pessoas que vinham falar sobre branding, sobre marca, né, sobre diferencial, e a gente tomou esses tapas na cara, assim, entendeu? Meio Falou, traumático. cara, doeu, mas a gente voltava para casa, fazia uma lição de casa nós mesmos, não chegávamos ali numa resposta, né? Isso falando assim de um trabalho de um ano, né? Às vezes a gente fala, parece que foi em uma semana, mas é ir, voltar, dormir, acordar muitas vezes, falar com muita gente, né? A gente teve uma consultoria com um cara que é uma referência assim, de branding, que é o Paulo Lima, ele é o fundador da revista Trip, ele fez a revista Go, fez propósito da Go, fez branding da Go, então assim, um cara muito referência no mercado. E a gente teve 2, 3 papos ali com ele que foram super revolucionários pra gente, assim, de branding. A gente voltava, falava, não, vamos fazer uma imersão aqui no nosso propósito e tal. Então, assim, ao longo de um ano a gente foi trabalhando isso nas nossas discussões e a gente viu esse modelo de Brand for Equity ou Media for Equity, os dois nomes servem para a mesma coisa, estourando mais nos Estados Unidos, ainda inicial. Então, há 3 anos e pouco, 4 anos atrás, quando a gente começou a ver isso, ainda era mais nos Estados Unidos, um negócio mais inicial, não tinha tanto influenciador que tinha uma marca própria e tal. E a gente via isso como potencialmente interessante e a gente começou a ir atrás. E a gente falou com algumas personalidades, atletas, que são aí do ramo meio surf skate, até chegamos a falar com o Cobra, artista de rua e tal. E aí, quando a gente falou com o Felipe, assim, teve um match muito forte da nossa parte com ele. A gente sempre queria muito ter uma verdade ali nessa pessoa que viesse como sócio, assim, sabe? Então, é óbvio que a gente se adapta a ele e ele se adapta ao Let's Poke, mas a gente queria que tivesse a maior parte uma sinergia, né? Sim. Já antes, né? E o Felipe foi assim, teve uma sinergia muito forte pessoalmente, assim, entre nós todos. Ele ama Poke e ele queria empreender, ele queria começar a pensar no pós-carreira, né, de surfista, o que eu vou fazer, e já plantar essas sementinhas. E foi um match muito, muito bom, assim. Em 6 meses a gente virou sócio, que para uma negociação como essa é um tempo muito rápido. Pegamos ele sendo campeão mundial, ele era campeão Exato. mundial. Na verdade, a gente falou com ele, bicampeão. Ele foi campeão mundial, cara, meses depois. Foi 22, 23? 22, 23. E para a galera entender, assim, então a primeira coisa é pensar em quais são os perfis que têm aderência à marca, Total. porque o que a gente quer no final do dia é ter uma cara que ajude a gente a vender e fortalecer a marca. Né? Então, esse é o primeiro passo. Aí depois você começa a acionar as pessoas que você pré-selecionou. Você já tem ali algo começado, né, construído. Então, Sim. No nosso caso, a gente já tinha uma marca que não era irrelevante, a gente já vendia pra Sim, caramba. A gente você já tem uma coisa para mostrar. Algo né? interessante, né? E a gente queria falar, putz, como que faz isso virar algo único? Acho que a palavra do branding é como que você é único, né? Sim. E aí a gente tentou encontrar algo que acrescentasse ao que a gente estava construindo, né? Então, quando a gente trouxe o Felipe, a gente entendia que ele acrescentaria, mas que a gente também teria que fazer muita coisa em cima disso. Então, foi o que aconteceu. Assim, o Felipe entrou, num primeiro momento, não revolucionou nossas vendas, não mudou quase nada, na verdade. Na hora que a gente anunciou no Instagram que o Felipe é sócio do Let's Poke, putz, tá bom. E aí, daí, né? E aí, quando a gente entendeu isso, a gente até falou, bom, agora a gente precisa, então, ter uma imersão de Felipe Toledo, né? Como que a gente faz isso? Então, a gente foi para Saquarema, igual o João falou, né? A gente sempre teve a vontade de fazer eventos, mas evento exige, você sabe bem. Opa! Evento exige, assim, muito, né? A gente faz um evento que é o Vida de Praia aqui, que a gente cada vez mais tem tido externado esse conceito da marca, o conceito da marca do Let's Poke, que é o Vida de Praia. E a gente faz um evento que é o Vida de Praia, que é um evento para 150 pessoas dentro do ambiente quase da nossa loja, uma loja que tem quadra de areia ali e tal, com um monte de atividade, yoga funcional, open poke, recreação, um monte de coisa. E, cara, esse evento que é teoricamente pequeno já me dá um trabalho, assim, enorme, assim, do nosso time, de dedicação ali daquele mês para fazer isso acontecer, né? Então, a gente foi para Saquarema, no Campeonato Mundial... Desculpa. Não, explica o que é Saquarema, é isso que eu ia falar. A gente foi para Saquarema, né, no Campeonato Mundial de Surf, logo depois da entrada do Felipe, e a gente encontrou lá, assim,
uma resposta muito, muito legal para a marca, assim, né? Quando a gente foi para lá, a gente foi meio, putz, vamos lá, vamos ver como vai ser e tal. E a gente chegou lá, a gente viu que a gente era amado, né? E a gente não sabia muito bem o porquê, assim, né? Isso também é uma resposta de depois, assim, sabe? Na hora não era consciente isso, né? Mas as pessoas amavam a gente e tal, e obviamente por causa do Felipe, né? Então a gente pegou esse amor de tabela ali e a gente já chegou lá Quanto tempo amado, ele já né? estava lá? Ele já estava com vocês na marca? Ele tava 3, 4 meses, assim, Tá. mas a galera desse nicho, né, que a gente tinha mais, assim, é difícil você perceber uma mudança de patamar do negócio, tipo, tem casos que acontecem, né? Então você fundou a marca com um influenciador muito forte, Sim. junto com você e tal, você já começa mais forte, muito mais forte do que você começaria, né? Mas no nosso caso que já existia o negócio e tal, e a comunicação também, o dinheiro que a gente tinha de comunicação também não é do Bradesco expondo ali no relógio de rua. Então, assim, a gente acaba que tem menos como mostrar isso para o mundo, né? Então, quando a gente foi para lá, a gente viu que nesse nicho a gente tinha encontrado algo muito incrível. E a gente voltou com essa sensação de, cara, encontramos algo, mas não sabia o que era, né? E acho que hoje a gente externaliza melhor o que era esse amor de verdade desse nicho do surf skate, de pessoal que realmente tinha já era fã do Felipe, já era fã do esporte e tal, e que relacionou isso com a gente. É um marketing de influência mesmo, né? A Total. partir do momento que você tem uma legião de fãs de uma pessoa e essa pessoa se une a uma marca, a possibilidade ou a chance desses fãs migrarem para serem consumidores é muito grande. Sim. Porque um cara que eles respeitam e admiram está endossando e está falando isso agora é meu. Exato. E é muito legítimo, acho que ali a nossa conexão com o Felipe, porque a gente já era muito pró-esporte. Sim. O Felipe é do esporte. Antes da pandemia, a gente ia fazer um campeonato, né, pra galera de base. Tá. Em Camburi, aí não rolou, enfim, pandemia e tudo mais. Foi uma semana antes da pandemia. Uma semana. Não rolou por conta Vocês da são pandemia. do surf? Vocês surfam? Putz, já surfei na vida, mas não surfo, assim. E hoje em dia, com o Felipe só sendo brincar. sócio, é forte falar tanto que surfa é igual, é forte Não, falar não, que é mas fácil. vamos falar. Não, mas sei surfar. Assim, eu sei surfar, mas eu tinha uma prática mais do surf, assim, quando era mais jovem. E ia mais pra praia Mas também. está no e seu tal. coração em algum lugar, Tá no meu né? coração, Isso é tá no meu natural. coração. isso, A gente é ia isso. fazer um campeonato mesmo, que eu tava falando. É isso, a gente ia fazer um campeonato. Eu sou mais do triatlon já há um tempo, mas também curto pegar onda, brincar, mas para tirar uma onda. Não, mas é que pegar onda, Mas- brincar, você fica em cima da prancha, pra mim você surfa. Ah, não, É, então. Essa é a surfo. nota de corte, então tá bom. Tem muita gente que fala que surfa e fica em cima da prancha, né? É isso. Não, mas já tá bom, eu já acho uma habilidade. Eu faço uma brincadeira, falo assim, putz, a Júlia, minha esposa e sócia, etc., ela fala que eu não surfo porque ela fala, não, eu tô com você há 200 anos e nunca tive surfar. Mas eu surfo. E as 3 últimas vezes que eu surfei foi em Saquarema, em Sunset, que a gente foi com o Felipe para Pipeline Sunset no Havaí, e em Saquarema de novo. Então, assim, pelo menos aonde eu surfei as 3 últimas vezes, pouca gente surfa. Justo, você ficou em pé em todos esses Em lugares do Campeonato Mundial. Então né? a Júlia tem que dar o braço a torcer. Mas enfim, assim, acho que é muito massa essa conexão, muito real nossa com ele. Acho até por isso que deu muito fit ali. Então as ideias fluem muito bem. Né? A gente conversa com ele bastante, né? Quando ele não está no circuito competindo, que o circuito é bem ao redor do mundo, quase o ano inteiro. Então Sim. também é complicado, mas sempre quando ele está aqui, a gente sempre conversa, ele sempre traz ideias, ele é bem participativo dentro, né, da agenda. Inclusive ele está vindo agora, mudou agora para o Brasil, então para a gente também está sendo muito legal. Ele vai, inclusive a gente vai abrir Tá no Rio mais de Janeiro, próximo. onde ele está lá, então puta, vai ser Mas ótimo. me conta como é o deal, assim, o que ele entrega, o que vocês entregam, qual que é o tamanho da participação, só para a galera que está ouvindo falar, putz, isso se aplica ao meu negócio, pode ser uma referência. Vocês não precisam falar exatamente qual que é, mas um range, só para a galera Sim. entender. Assim, o deal com o Felipe foi essa troca, né, de imagem por participação. Acho que isso varia muito, né? Então, assim, depende da fase do seu negócio. Então, putz, você vai abrir uma marca com essa pessoa sendo seu fundador, ele vai participar muito do negócio, talvez ele tenha ali mais de 30% do negócio, né? No nosso caso, que já existia com o Felipe, é menos do que isso, assim, é mais para casa de 5 a 15% Tá. que o cara vai ter e que ele Você já consegue também mostrar um número, vai ao né, o longo que isso dos anos, representa. pode aumentar. Então, assim, acho que a gente
trocou ali uma base que ele tinha de valores, de patrocínio, etc., por um valuation. Então, foram números já mais consolidados, assim, né? Não necessariamente como quando você está abrindo um negócio do zero. Mas acho que tem vantagem nas duas coisas também, tá? A pessoa ter mais participação percentual do seu negócio também faz ela ter mais interesse de que esse negócio dê certo, né? Então, não necessariamente a ideia é que a pessoa tenha a menor participação possível, né? Sim. Acho que é ter uma coisa justa, você conhecer essa pessoa. Também a gente fez um modelo de vesting, então ele foi ganhando participação ao longo dos anos. Tá. E ao longo desses anos a gente foi conhecendo mais ainda ele, e a ideia é que a gente foi refinando amplie isso. Então, assim... E aí vocês já chegaram... É o nosso formato também, não? Vocês já chegaram com a proposta de contrato pronta. Então, para quem quer propor isso, já vale a pena ter um advogado, pensar, mastigar, para você já chegar com a proposta. Na verdade, a gente construiu muita coisa junto. A gente foi construindo com ele, com o empresário, óbvio, né? Assim, o João estava falando, né? O Felipe é um atleta campeão mundial de surf em atividade. Sim. Acho que você tem que ter esse entendimento das pessoas também, né? Você quer ter o Felipe como sócio, você tem que entender que ele tem uma agenda, né, que 80% do tempo da vida dele ele está fora da casa dele, inclusive. Sim. Então você tem que se adaptar a isso, né? Então, quando a gente foi para Saquarema, a gente tinha várias ideias do que fazer lá. Uma, conhecer o mundo do surf melhor, uma conhecer o Felipe, e também estar lá onde ele vai estar, né? Você se movimentar até ele, você falar, cara, eu vou para lá porque o Felipe vai estar lá, então eu vou ter mídia, vou ter foto, vou ter ele consumindo meu produto, levando os amigos surfistas, né, para conhecer. Então você tem que estar disposto também a ir até essa pessoa, porque as pessoas não têm toda a disponibilidade da vida dela para ficar indo... Se você não está onde ele está, né, igual o João falou, ele está mudando para o Rio, vai ter uma loja do Let's Poke. Putz, ótimo, isso vai ficar muito mais fácil. Mas ele morava na Califórnia até outro dia, né? Então, a gente teve que se adaptar também a essa rotina. Isso é importante ter noção, né? Então, e aí o fato de ser um atleta em atividade é porque, assim, a gente foi falando muito com o empresário, com pontes também com ele, e a gente foi montando isso junto com pessoas que também entendiam, assim, você que a gente queria ser justo. Você chega com uma base, mas você tem que estar aberto para conversar, Acho que você tem que querer ser justo, porque, assim, no fim das contas, tem que ser bom para ele, né? Sim. Ele tem que olhar para isso e falar, putz, no nosso caso, por exemplo, a gente não previa que ele ganhasse dividendos nos primeiros anos. A gente previa, putz, você vai entrar, a gente vai expandir, com o uso da sua marca, o Let's Poke vai ser mais forte, a gente vai provavelmente fazer franquia, vai expandir, o negócio vai valer mais, tanto as suas ações quanto os dividendos no futuro. Né? Então, acho que ter toda essa clareza, jogar limpo e a expectativa estar setada ali é o que fez dar certo até hoje. Assim. Eu acho que é importante ter o ganha-ganha, né? Para ele também se sentir parte, né? E não estar lá só por, sei lá, o que eu estou fazendo aqui. Então, o envolvimento dele, você vê que ele quer contribuir, é legítimo. Então, acho que isso que o Ricardo falou é fundamental, cara. A gente tem que, né, se esforçar também para fazer isso acontecer. Não adianta você também esperar que a pessoa vá lá e vai fazer tudo sozinho. Acho que isso está muito mais na mão da empresa, do lado de cá, e puxar e fazer as coisas acontecerem. Né? Então, a partir do momento que a gente está lá, ele vai lá, ele vai com o pessoal da Liga do Mundial. A gente tem foto com todo mundo comendo poke lá com a gente, trocando ideia, entendeu? Então, isso é muito legal. Ele tem, por exemplo, uma linha de prancha de surf para molecada que está começando, uma ecoboard legal pra caramba, que a gente faz sorteio, vende nas nossas lojas. Então, assim, tem conexão em várias frentes. E ele também traz essas sugestões. Então, são várias coisas que vão conectando, vão agregando. Né? E abre muitas portas, né? E abre muita porta, né? Então, até assim, a gente hoje está montando uma loja dentro do Beyond, que é um clube que o Felipe é sócio. E com, óbvio, assim, 100% por abrir a porta por ele, né? Assim, por eles, ele, empresário, pai. Então, assim, talvez surjam oportunidades que você nem estava imaginando lá quando você está formatando esse modelo de negócio, porque essas pessoas, elas têm muita conexão, né? Porque aí também essa comunidade já era um pouco... Já tinha uma aderência muito forte, né, do esporte, do surf com o poke. A hora que você traz um sócio que tem essa força nessa comunidade específica, você ganha essa comunidade. Quanto né? ele pode contribuir, né? Que eu acho que tem os dois lados, né? A gente está falando aqui o que a gente pode fazer, mas tem também você colocar ele para entender que, putz, tudo que você puder contribuir, falar do Let's Poke nas suas relações sociais e caçar oportunidade, vai ajudar a gente a expandir e você ganhar com isso no fim das contas, né? Então, acho que o Felipe também vê isso, né? Até ele falou recentemente no podcast que a vinda dele para o Brasil também é com a intenção de
de alavancar essa parte empreendedor dele, né? Então, isso pra gente é muito bom. Faz muita coisa assim, parece forçação de barra, né? Então, por exemplo, ele tem um instituto, né, do Felipe Toledo, que é pra galera, molecada de base, ele é de Ubatuba, né? Então, tem um projeto lá bem legal. E, pô, a gente também quer apoiar de alguma maneira. A gente estava conversando, pô, como que a gente consegue incentivar isso dentro da nossa loja, da nossa rede. E a gente já tem a conexão com o público, a gente já tem esse lifestyle, tudo conecta. Tudo fica muito mais fácil de trabalhar quando você também busca esse encontro de interesses, de propósitos, principalmente, né? Porra, a coisa flui naturalmente. Naturalmente as coisas vão acontecendo, né? Então, se você, pô, até brinco, pô, a gente... sei lá, adoro um ator, uma atriz, pô, sou fã da Cláudia Raia, pô, legal, uma pessoa super bacana, baita atriz, super inteligente, tudo, mas assim, a rotina dela, como que é? O que tem a ver esse lifestyle, as coisas? Então, assim, só o nome pelo nome, agrega, mas, puta, tem coisas que você tem que forçar a barra, às vezes. Então, assim, com ele tudo é muito natural. É um exercício natural, né? A coisa flui. E me conta uma coisa, na base eu entendo que à medida que vocês vão encontrando mais sinergia, até pessoal entre vocês, e realmente ele é um fã da marca, etc., a coisa vai ganhando um outro corpo. Mas, inicialmente, até para quem está ouvindo que tem esse interesse, existe ali no contrato o básico, né? Total. Tantos posts, tantas reuniões, entrega resultado assim, a retirada se existe ou se não existe é desse jeito. Total. Assim, tudo previsto, né? Eu sou um cara que gosta um pouco de contratos, mas tem que fazer, né? Não tem jeito. Sim. Então, assim, acho que a gente combina muitas coisas e o contrato serve para até ter alinhamento do combinado, né? Você entendeu uma coisa, eu entendi outra do que a gente combinou. É para estar estar todo mundo na mesma escrito, página, né? Porque isso é importante. Então, assim, é super importante. A gente tem com ele, por exemplo, presença dele no negócio, de fato, nem que a gente esteja em Saquarema, mas ele vai lá, tudo alinhado, mas ele entrega muito mais, assim, então, óbvio, por ser sócio, ele entrega a mais, que é o que a gente imaginava que deveria acontecer e é o que acontece, assim, no fim, deu muito certo. Mas eu acho que esse é um ponto interessante da gente trazer, né? Falar, para além do contrato, procure pessoas que realmente tem aderência não só com a proposta de valor, mas que são consumidores, que Total. é o cara que gosta daquilo, que vai naturalmente falar daquele assunto. Isso, eu já falei desse tema algumas vezes. Logo que até o Felipe entrou, assim, nem sabia tão bem todas as respostas, mas e fora de bastidores da conversa, né, do dia a dia, mas não em podcast. Mas, cara, para mim, o mais importante é você ter verdade e sinergia. Assim, Sim. Não faz isso com alguém que não tem, porque assim, na verdade, vai ser um problema. Você vai ter que lidar à força, né? As pessoas não vão comprar essa história, então assim, ou você vai ter que mudar toda a sua marca, que também dá um trabalho razoável. Então assim, se você tem realmente um problema muito grande, está disposto a mudar toda a sua marca, beleza, você pode até fazer com alguém que não tenha tanta sinergia, né? E você buscar um outro viés. Mas se você gosta do que você está fazendo, assim, faz com alguém que tem sinergia, porque de fato assim, é uma relação longa e que vão ter momentos legais e outros nem tanto, que você vai ter que trabalhar também. E aí, cara, essa sinergia te ajuda, né, a trabalhar com gente que a gente gosta como sócio. Isso, dias bons e dias ruins, e os dias ruins você vai ter que lidar também, né? O contrato ele tá lá para, né, você tem que ter algumas amarras, mas assim, acho que quando você tem essa verdade, a sinergia, a entrega é sempre maior, naturalmente. Então, né, no nosso caso, né, a gente acaba falando muito porque é o que a gente tem de exemplo, mas o Felipe tem um envolvimento, né, que o entorno dele acaba se envolvendo. Então o Luiz, o empresário dele, o Pinga, cara, ele ajuda a gente em várias coisas. Então, tô precisando de uma cadeira da patrocinadora aqui para a loja nova que a gente vai abrir, ele ajuda a gente. Sim. Abre porta lá, e não sei o que, a questão do Beyond, né? Super disposto, sempre tá lá na loja com a gente, ele adora a nossa castanha, né? O Luiz é fácil de comprar, não? Um quilo de castanha. Ele gosta. Comprar as pessoas com comida costuma funcionar. Funciona. Então é isso. O pai do Felipe, ele é tricampeão, né? Brasileiro também do surf, então sempre tá em contato com a gente também, conversando, o Matheus, irmão dele. Então assim, a família inteira em torno, a esposa dele, né? Acaba participando, a gente inaugurou a loja em Alphaville, a tia dele estava lá, muito bacana. E é isso, então é uma coisa muito real. E
E aí o contrato ele é aquilo para não ser utilizado, né? Você tem lá meio que... numa boa relação, o contrato é feito para não ser utilizado. Exato. Formalizar o acordo. Né? Mas assim, acho que o João falou bem, né? A entrega adicional e a gente, né, não falou ainda que ele abriu uma franquia. Então, assim, o Felipe, é verdade. Ele abriu Vocês a primeira pegaram um cara franquia, que estava muito afim também desse movimento, né? Exato. Tava bem afim. Que também é importante, né? Então, Super. você entender se a pessoa está afim ou se ela está também, vendo que ela tem ali uma oportunidade, vou usar. Né? Ou se a pessoa está entrando em 30 negócios ao mesmo tempo, ou se ela está... Eu escolhi esse. Né? Exato. Ele a gente foi o primeiro negócio dele. Então, ele não tinha sociedade nenhum. Né? Depois ele fez alguns outros, mas a gente foi o primeiro negócio e ele se envolveu dessa forma. Né? Então, assim, ele tem uma franquia em São José dos Campos, ele vai ter essa do Beyond também. Então, assim, é um cara que, além de tudo, hoje está investindo na marca, né? De fato. Dinheiro dele na nossa marca, que é dele também, que ele sai ganhando, óbvio, de abrir mais lojas e fazer o negócio crescer e dar a oportunidade de a gente ter mais franquias ainda. Né? Muito legal. E o que vocês veem como os principais ativos dessa parceria? Assim, quando vocês olham, falar, ou a gente buscou por conta disso, ou também que vocês aprenderam depois que essa parceria começou? Eu acho que eu falei um pouco dessa sinergia, é verdade, né? Assim, a gente hoje né, fala, putz, o conceito da marca Vida de Praia, o Let's Poke nem tem loja em praia. Mas, cara, eu tenho um surfista que está na praia, que é meu sócio todos os dias, né? Então a gente tem propriedade para falar sobre isso. O Felipe, né, participa de algumas ideias, etc. Então, tipo, puta, ele monta realmente, assim, né, quando a gente fala que a gente tem um pouco assinado por ele escolheu alguns ingredientes junto com o chefe, obviamente, né? Mas tem ali a cara dele, do que ele gosta de verdade, né? Então, quando eu falo de ter verdade, é em tudo, assim, na hora que você escolher o sócio, mas também né? Na hora de você criar o produto. Putz, você vai pôr um produto que ele vai assinar, que seja um produto que ele goste, porque alguma hora ele vai ter que falar sobre aquele produto. Então, na hora que ele vai falar, ele vai ser mais espontâneo, as pessoas vão acreditar, né, naquilo que ele está falando. Então, para mim, é esse grande tema da história de verdade, né, que você pode criar storytellings em cima dela à vontade, porque existe essa verdade que ancora tudo, assim. Mas aí isso tudo te dá um aumento de mídia também, né? Então, uma das vantagens de ter uma pessoa renomada e etc., uma influência para construir reputação é mídia. Total. Espaço, distribuição orgânica. Total. Não, fidelização assim, de uma comunidade. Não é só em números, assim, sei lá. A gente tem vários conteúdos do Felipe de 300, 400 mil views no Instagram e que o Let's Poke, talvez, não sei se a gente já teve algum, mas sozinho antes dele, talvez não. Teria que investir muito dinheiro Teria que investir bastante dinheiro em tráfego para isso, né? Então, uma comunicação dele boa e que dá um retorno legal ali, você atinge muita gente e você acaba saindo também com essa vantagem de já ter um canal, né? Hoje em dia essas pessoas são um canal de mídia, né? Sim. E um monte de gente está olhando ali tudo que ele faz. Não necessariamente vai comprar aquilo, mas tá lá, entrando na mente dessas pessoas. E que aí já traz credibilidade, né? Que chama de reputação emprestada, né? Quando a pessoa está validando o seu produto, chama de validação emprestada, e essa validação social, que é o que está ligado à comunidade, né? Muito. Assim, eu acho que quando a gente foi lá para Saquarema, a gente não tinha voltado com essa ideia do amor das pessoas por nós, etc. Mas depois eu fiz bastante essa reflexão, assim, né? Que, cara, a gente chegou lá e não tinha uma razão para isso, né? Que é isso que você está falando, assim. A gente teve essa validação das pessoas automática e não era um mérito nosso necessariamente ainda, né? Porque a gente ainda não tinha nem entregado um poke lá, né? A gente faz um evento, a gente manda bem no evento, a gente faz muito rápido o poke no evento, mas antes disso as pessoas já estavam chegando lá, nossa, o poke do Felipe. Então a gente já chegou lá carregando essa autoridade. Já estava vendido, né? Era só montar. Essa validação era só fazer bem feito. É muito legal, muito curiosa, porque na unidade de São José dos Campos, que é a loja dele, a gente fez um corredor, né? São 2 salões, e que tem um monte de coisa dele. Pranchas, as lycras, fotos dele, da família pequenininho, correndo em Ubatuba. Assim, é uma conexão, assim, muito legal com a galera. Então, quem sabe que vai, adora. Quem não sabe, cai de paraquedas às vezes. Pô, legal, o cara é sócio aí, legal, não sei o quê. Então, assim, até as nossas lojas hoje de São Paulo, a gente está dando uma atualizada, né? Já são lojas mais antigas, a gente já está incluindo nessa... Trazendo isso também, né? Exato. Então, a gente tem hoje uma lycra, uma prancha, uma coisa, mas a gente vai fazer uma
coisa já mais elaborada, porque é muito legal você ver a conexão das pessoas com isso também nas lojas físicas, né? Sim. Então, não só no digital, mas na loja, no salão, é muito bacana assim, essa relação e essa conexão do público com ele ali. Muito legal. E uma outra coisa que eu anotei aqui é velocidade, né? Aceleração de awareness de marca muito acima do que talvez um orçamento possível traria no mesmo tempo. Eu acho que no nosso mundo, assim, a gente vive com 100 orçamento, nem um baixo orçamento. Às vezes as pessoas dizem, quanto você tem de orçamento? Eu falo, puta, zero. Zero, dá para nada. trabalhar alguma coisa com isso, né? Então, assim, acho que ser criativo te ajuda muito, né? A gente também fez isso porque a gente falou, cara, a gente precisa de uma solução para alavancar a marca e a gente não tem orçamento, né? Não é que tem um baixo orçamento. Então, essa pode ser uma solução, né? Então, realmente te ajuda a ter um alcance muito maior, a ter autoridade, etc., de uma forma que você não tenha que gastar, que vai bastante dinheiro, às vezes, nisso, né? Então, seja fazendo uma loja linda, maravilhosa, você tem que investir para essa loja ser linda, maravilhosa, né? Então, Sim. Assim, a gente conseguiu ter, nessa conexão com o Felipe, muitos pontos positivos aí de branding, de marca, que alguns que a gente já previa e outros nem tanto, assim, sabe? Que hoje a gente pode até falar e ajudar as pessoas a preverem, mas que a gente nem talvez esperava tudo isso, assim. Sim, muito legal. E para quem quer começar esse movimento, assim, falar, pô, gostei da ideia, para mim traria uma aceleração de crescimento, de alcance, etc. O que vocês recomendam? Putz, assim, a gente... eu já falei com algumas pessoas que queriam isso, né? E, assim, acho que a primeira coisa é você listar alguns nomes e falar esses nomes para alguém. Assim, porque as pessoas vão fazer críticas sempre sobre tudo que a gente faz, né? Às vezes com desconhecimento, se você tiver alguém que conhece do assunto um pouco melhor. Mas mesmo que você fale para alguém que não conhece, a pessoa vai dar o ponto de vista dela, né? E vai ver se você está falando, puta, alguém que tem match ou não com a sua marca, né? Então, acho que isso já é um jeito de você validar aquela ideia, né? E aí eu acho que tem esse outro ponto que você mesmo falou, que assim, é entender, putz, essa pessoa já está envolvida em muitas marcas, né? Você é um negócio relevante para ela, porque se ela já está envolvida em muitas marcas e você é um negócio pequeno que não vai ter tanta relevância, ou ela ama, ou ela fala, não, eu vou ser fundador junto com você, vou realmente fazer esse negócio porque é o amor da minha vida, você descobriu o amor da minha vida, então vamos fazer junto. Ou provavelmente vai dedicar menos tempo, né? Então eu acho que seriam essas Ou minhas é aquela rede sugestões. social que vira também um polishop, né? Tá falando de um monte de marca o tempo todo e aí precisa entender se vale a pena. Se vai te entregar aquilo que você espera, né? Então, ou você vai ter que dar menos participação para essa pessoa, ou você vai ter que realmente achar outra pessoa. E tem muita gente legal, assim, né? Na verdade, a gente conhece alguns, mas na hora que você manda, bota lá no chat GPT, pô, me ajuda aqui. Quero um nome de pessoa desse jeito, tal, com certeza vai aparecer 10, 20 nomes lá para você pesquisar gente que você nunca ouviu falar na vida. E um monte de gente legal que você nunca ouviu falar na vida e que pode ter match. Assim, eu acho que nem é necessariamente uma pessoa que tenha 1 milhão de seguidores. Acho que assim, cara, quem se encaixa de fato com você, né, e que vai ter disposição e conversar com essas pessoas. A gente conversou com muito mais de uma pessoa, né? A gente conversou com 5, 6 pessoas, empresários dessas pessoas, assim, e a gente dormia, acordava, com certeza, não vou falar outros nomes, mas assim, a gente se animou com outras pessoas, daí no dia seguinte, ou a gente falou para alguém, a pessoa falou, putz, mas e esse lado, né? E esse ponto? E aí te faz repensar, você fala, caramba, que frustrante, né? Tava mó animado aqui e tal, não vai dar certo. Mas no fim faz bem, né? Você repensar e você tomar uma decisão, porque trazer alguém como sócio é uma decisão crítica, é uma decisão muito importante, né? Tem que ter uma outra dica, acho que é calma. Que é isso, seleciona os nomes, vai, dorme, acorda. Querer fazer esperando que puta, vai ser a salvação do teu negócio, puta, talvez já seja até tarde para qualquer coisa, né? Então, vê isso como uma forma complementar para agregar, não só como às vezes uma salvação acho que não pro teu pode negócio. ser para salvar, acho que esse é uma boa dica também, né? Não espere que essa pessoa salve fazer nada. Milagre, faça você tem um faz produto ruim, pessoa... não, vou botar o cara, meu produto vai ficar maravilhoso. Ou não seu vai. DRE tá um lixo, você fala, oi, quer metade de nada? Ele fala, acho que não, obrigada. Exato. Né? Você tem que ter alguma coisa interessante também para oferecer. Eu acho que assim, a pessoa pode salvar. Acho que ela pode te ajudar muito, né?
No nosso caso, a gente teve 40% de same-store sales no ano seguinte da entrada do Felipe. É muita coisa. Explica o que é. Vendas nas mesmas lojas, né? Então, assim, sem ampliar o número de lojas, isso, o número normal de mercado é, sei lá, 5%, 10%, né? É 40% de crescimento nas mesmas unidades, né? Exato. Então, assim, não dá para dizer que não salvou. Assim, o nosso negócio era um negócio bom, mas num limite. E a gente... Tinha uma limitação de crescimento. Eu acho que a grande questão, assim, que a gente fez foi... Não é também só a entrada dessa pessoa. Que eu falar né? também, É só muito isso. trabalho em cima disso. Então, você pegar e você falar assim, putz, entrou essa pessoa na sua marca, mas eu estou trabalhando outras coisas de branding para incluir o Felipe Sim. mais ainda. Não é só esperar ele fazer stories marcando a marca, né? Uma experiência de delivery melhor e que daí você inclui ali o Vida de Praia, o Felipe, etc. Então, assim, muitas coisas que você está evoluindo junto com a entrada dessa pessoa. Você vai, óbvio, usar essa força de imagem que você tem para sua marca agora em tudo que você está fazendo. Sim. Né? Mas se você não falando, tiver uma pode estratégia... salvar, talvez pode salvar. Mas Tá, assim, você tem que vender o sonho, né? Mas assim como você vende um tem PowerPoint... que partir de alguma coisa viável, né? Exato. Não, total, óbvio, né? Você tem que... O negócio tá com prejuízo, dívida, etc. Não vai dar para ninguém, né? Resolve aí. Mas assim, eu acho que se você tiver um bom plano de negócio... E uma boa estratégia de comunicação... entrando vai mudar a sua vida... É factível, assim. Tá. Eu acho que é factível, assim. Eu acho que também tem uma grande barreira, às vezes, das pessoas. Pô, você pensa no nome e fala, jamais vou chegar nessa pessoa. Cara, as pessoas, às vezes você tiver um pouquinho de cara de pau, você chega lá, entendeu? Um pouco de conexão. Vai se virando, entendeu? E os 6 graus de separação também, pense nisso, né? Isso. Você fala, essa pessoa, Você quem chega. pode conhecer alguém que conhece essa pessoa? Você chega, entendeu? Assim, ainda mais se você já tem alguma coisa para apresentar, ajuda também, né? Pô, tive uma ideia do zero, né? Que não posso funcionar, né? Mas enfim, tem algumas complexidades aí. Mas, pô, já tem um negócio, funciona, né? Vai atrás, pensa em nomes. Vocês chegaram como nele? Rede social? Falaram com alguém? Então, falaram com o escritório? Na verdade, quando a gente foi fazer o campeonato de base, que o João comentou, né? A gente ia fazer um campeonato para molecada, tal, uma coisa que a gente acredita e gosta e quer investir no esporte. E a gente foi fazer um campeonato literalmente 2 semanas depois, antes da primeira etapa. A gente estava com tudo pronto, tudo mesmo, todos os investimentos feitos. E veio a pandemia e fechou tudo. E aí, putz, anos de pandemia, acabou não rolando o campeonato. E o Pinga, que é o empresário do Felipe, a gente tinha falado muito com ele, assim, para ajudar a gente, pensar, tal. E ele tinha falado, putz, que o Felipe talvez tivesse interesse de ajudar de alguma forma, ou nem que fosse lá no campeonato, dar uma força. Entregar premiação. Entregar premiação e tal, espontaneamente, assim, uma vontade que ele tinha. Então a gente já tinha tido essa relação. Você já tinha um contato com o empresário. Por isso. Mas eu acho que o ponto é, putz, faça networking, né? Porque assim, se você fizer networking, sua vida fica mais fácil. Vai dos eventos do Food. Porque, cara, no fim das contas é isso, entendeu? Você quer chegar em alguém, não é tão difícil quanto você imagina. Assim, alguém conhece alguém que conhece ele, assim. Então, se você estiver bem relacionado, se você tiver para quem pedir uma ajuda, essa pessoa provavelmente consegue chegar, ou mesmo manda lá no Instagram da pessoa lá, oi, tô com um projeto assim assado que acho que encaixa super com você por isso. E azeita, né, seu pitch, né? Isso que eu ia falar. Porque todo mundo recebe milhões de convites. Oi, quer tomar um café comigo? Esse não é o approach. Não é. Né? Você precisa dizer do que você quer falar, por que acredita que tem aderência, etc. E se você conhecer alguém no meio do caminho, isso facilita demais, né? Total. A gente, depois do Felipe, do Let's Poke tal, a gente teve ideias e a gente foi atrás de outras pessoas, tal. A gente acabou decidindo focar 100% no Let's Poke, que é a melhor decisão também. Sim. Foco ajuda muito. Mas sim, que a gente conseguiu montar um business plan e falar com a pessoa porque tinha muito a ver, assim, sabe? Então, eu acho que se você tem ali de verdade um estudo que você fez para falar, cara, essa é a pessoa que tem um match com o meu projeto, a pessoa vai ver por esse lado também, provavelmente, né? Se acertou no match, ela vai ver, pô, realmente tem muito a ver comigo. Você me conhece de alguma forma, nem que seja pelo Instagram, né? O que você comunica e provavelmente ela vai se interessar em falar com você minimamente, né? Sim, muito bom. E como vocês enxergam o futuro desse modelo dentro do segmento de alimentos e bebidas? Vocês acham que tem bastante oportunidade para isso ainda? Acho que tem muita, na verdade. Tenho certeza, né? Que eu acho, tenho certeza que tem muita. Assim, normalmente você vendo fora do Brasil, você vê um mercado mais desenvolvido, né? Estados Unidos, assim,
Tem alguns cases para a galera ver e pesquisar. Cases. Assim, eu acho que, mesmo no Brasil, né? Boca Rosa, a Virgínia, assim, são pessoas que já fizeram antes, são influenciadoras, não são, né? Acho que tem uma diferença entre um influenciador digital e um atleta profissional, né? Sim. O influenciador, ele provavelmente te ajuda mais a vender literalmente ali pelo link daquilo que ele está falando e postando, né? E o atleta profissional te dá mais autoridade. Então, não tem certo ou errado, mas o atleta tem aquela legião de fãs, literalmente, né? Que ele carrega com ele. Os dois provavelmente são um ótimo negócio para você ser sócio, mas são diferentes, né? E eu acho que tem vários cases e assim Shaquille não O'Neal faltam... é dono de uma rede de frango assim, frito. até muito antigamente, o Michael Jordan com a Nike, né? Então, assim... Mas no não mercado é de A e B você tem mais... Shaquille O'Neal eu sei que tem a marca de frango. Putz, não lembro. Assim, bom, tem o Scooby e a Letícia Buffoni no Mamba, né? Na água. Na Mamba e em outras coisas ali que eles fazem, assim. Acho que o Gabriel Medina, ele é da... ele tem um negócio também que acho que ele é sócio ou ele é patrocinado, não lembro exatamente. Mas que é uma rede grande também de franquia. Putz, não me lembro de outros assim agora, mas eu acho que assim, tem uma super oportunidade clara, né? Até porque todo mundo come alguma coisa e gosta muito dessa coisa. Isso você tem que entender que aquela pessoa gosta e se ela tem interesse de ser sócia, né? Porque às vezes a pessoa também não quer ser sócia de nada, tá bom ali com o que ele tá fazendo. Então, assim, mas não tenho a menor dúvida que tem muita oportunidade. Puxei aqui, hein? O Ryan Reynolds do Gin Aviation, o George Clooney do Casamigos Tequila, o The Rock tem uma tequila também. Aqui tem o Bruno Gagliasso, né? Ele tá no... Agora qual eu não lembro, mas ele tá em alguma de gastronomia. Acho que tem também a Fernanda Lima e o marido, eles são sócios do Mani. Do Mani. Então, assim, putz, não faltam referências, na verdade. Acho que é muito a interessante. Juliette tem o Café Santa Clara, o Cuscuz Dona Maria, se eu não sabia. O nosso mercado, olhando de fora, ele é muito interessante, né? Sim. Assim, eu acho que de fora. É sexy, né? De fora ele é maravilhoso. De fora ele é sexy a vantagem é falar, dentro é difícil demais, mas vocês não vão precisar passar por isso. Então tá tudo bem, né? Na verdade, essa é a melhor parte, ser sócio do negócio de food que você não precisa operar, Sim. né? Então isso é sexy. E que você pode levar seus amigos para comer, que essa é a parte gostosa, né? De ter um restaurante. Acho que esse é o ponto, assim, também. Por isso que eu saí de bar. Podemos aproveitar disso, né? Tipo, no fim das contas, você tem um benefício, se aproveitar de que o fato das pessoas gostam de ter um restaurante e comer lá e levar os amigos. Isso é bom. Não, muito bom. Eu achei uns cases aqui que eu nem ideia, conhecia. Né? Tem bastante coisa com produto, bastante com bebida. Mas tem alguns outros cases. Nosso mercado ele é atrativo, né? Então tem muita gente, muito marinheiro de primeira viagem. Então, assim, ele tem essa atração. E também pra galera, né? Atores, esportistas, influencers, eles também têm a mesma atração. Eles não têm um comportamento diferente do resto da massa. Não. O cara é um ator aqui, ele não vai gostar de restaurante. Não, lógico. Então, esse interesse é coletivo, né? O comportamento é padrão. Então, com certeza, essas pessoas têm interesse. Provavelmente, né? Alguns têm um interesse em... me conta mais aí, né? Entender. Lógico. Sim. Então, se você tem um negócio nesse momento de expansão, eu acho que tem uma coisa na história de vocês que é muito interessante, que vocês já tinham resolvido a questão de como escalar, já tinham resolvido questões operacionais, sempre vão ter várias, né? Mas vocês já tinham bons avanços e boas respostas, e aí, na hora que vocês precisavam ganhar mais awareness, mais visibilidade, entra uma pessoa que pode ajudar essa escala, né? Sim. É isso, a gente sempre, né, eu falei que assim, ajudou muito o negócio, mas a gente sempre se pagou, né? A gente sempre viveu disso e pagou todo o custo administrativo com o lucro das lojas. Então, assim, que parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Para crescer uma rede, às vezes, é mais complexo do que a gente imagina, né? A gente fala muito, né? Assim, a primeira loja, ela dava muito dinheiro. Se a gente tivesse ficado nela, em algum momento, a gente tinha ganhado mais dinheiro do que quando a gente resolveu expandir, né? Porque você tem que contratar, você tem que colocar gestão, né? E aí, quando você decide crescer significa você apertar a margem, né? As pessoas precisam ter essa consciência. Crescer é complexo no começo, né? E a gente ainda está no começo, assim, de uma certa forma, a gente ainda está no começo, porque a gente imagina ter 100 lojas nos próximos 5 anos. Então, assim,
a gente entende que a gente tem que estar bem estruturado, né? E aí é uma escadinha, né? Não é uma linha reta. Normalmente você se estrutura, isso come bastante da sua margem e aí você expande. Se acalma. Aí você se estrutura de novo, aí você expande. E estrutura é complicado, porque ainda mais como a gente vai ver a franquia, né? Pô, é uma grana que a pessoa está colocando, é a grana da vida dela que ela tem, às vezes que ela nem tem, que às vezes ela precisa compor, né? Então, é uma responsabilidade. Então, a gente costuma deixar muito claro que tudo é risco também, né? Então, a gente demorou bastante tempo para também estruturar. Pô, temos um bom negócio, sempre em constante desenvolvimento, obviamente, mas, pô, dá resultado. Operacionalmente é isso, sempre tem que melhorar, mas, porra, tá aqui. Talvez não tenha o melhor processo escrito de A a Z, mas, pô, se você se esforçar um pouquinho, tá lá. Você consegue pegar e ver também. A gente não faz milagre sozinho. Se o outro lado também não se mexer, não tem muito o que fazer, né? E é difícil mesmo assim, né? Mas, pelo menos, isso é um foco a menos, entre aspas, né? Mas, porra, beleza, eu sei que isso aqui roda. Vamos... talvez, né, nessa fase hoje de construção de marca, pra gente é muito importante, né? Então, acho que tem essa fase 1 de, porra, orquestrar o negócio operacionalmente, ter o produto bom, arrumou ali a casa, beleza, porra, vamos seguir agora em outros focos. Acho que se você quer abraçar tudo ao mesmo tempo, é difícil, né? Se você não tiver, porra, grana ou estrutura. E assim, tem coisa que nem grana resolve, né? É tempo, né? De maturação, pessoas. Então, você montar um time não é do dia pra noite, isso cultura é muito importante de empresa, não é do dia pra noite. De ter essa paciência, né? Porque tempo. Às vezes um passo maior que a perna bota o negócio todo em risco, né? Bota a sua credibilidade em risco. Isso para reconquistar e reconstruir é muito complexo. E assim, tá sendo muito curioso para mim essa questão da franquia. Eu acho muito legal porque eu me vejo nos franqueados assim há alguns anos atrás, né? Então você olha para aquilo e fala, cara, tenho certeza que você vai vender. A gente testou, algumas coisas dão certo, outras não, mas tem umas que você já passou por isso. Você fala, cara, deixa eu explicar o negócio. É assim, pode ser que mude ou não, né? Zero fechado. Match, mas não mas é o que vai mudar o ponteiro. Deixa eu explicar o que já aconteceu, né? Você vai ter que pôr mais gente, você vai ter que... Então, assim, é legal esse entusiasmo também, de pegar e entender, mas tem coisa que, pô, você já passou por uma curva que é só o tempo que vai te mostrar e que vai trazer, e que, né, não é que você não vai voltar para analisar. Mas, cara, acho que esse é a experiência, vamos focar no né? básico, né? Às vezes porra, isso aqui tá funcionando. Temos que sempre inventar não, é ajustar algumas coisas, não dá para você ficar, né, estacionado também. Mas muito legal. bom, meninos, adorei a história e acho que para quem está ouvindo também é uma grande referência de estudo inicialmente, né? Mas é uma boa provocação. Muito obrigada pela participação. Valeu você pela Obrigado oportunidade. você. Obrigada. Valeu.